Padre, por mais um ensinamento, parabéns, doutor Roberto. Falar do desafio aí de ser candidato a prefeito regional de Itaquera, né? Acho que a minha vida, a trajetória da minha vida, a história da minha vida sempre foi de desafio, sempre foi uma ligação muito forte aqui com o bairro. Acho que sou um dos poucos moradores que tem o nome registrado na certidão de nascimento, nasci na rua Tomás Ferrara, número 90. Esse número nem existe mais, né? Acho que ser prefeito regional de Itaquera vai além do desafio de sentar na cadeira. Você tem que estar envolvido com as comunidades, você tem que ter um trabalho muito forte relacionado às questões sociais da região. Você tem que conhecer muito bem cada esquina de Itaquera, porque só você conhecendo a região e vivenciando esses problemas, você vai ter condições de poder levar as propostas que o povo dessa região aqui necessita. Ser prefeito de uma cidade como Itaquera, assim podemos chamar, com 700 mil moradores, é muito mais complicado do que ser prefeito de uma cidade, por exemplo, como Ribeirão Preto, que tem 450 mil. Né? Saber ouvir é o principal objetivo desse desafio que todos nós aqui estamos nos propondo a realizar. Né? Você ter um contato com as entidades, você poder ouvir essas entidades, você tirar literalmente, né, o sapato e entrar dentro das comunidades, seja de pé descalço, seja com uma bota no dia de enchente, são coisas que nós já viemos fazendo ao longo desses 18 anos que eu estou frente a uma entidade que eu criei aqui na região, que muito me satisfaz em poder representar Itaquera todas as vezes que vem alguma reportagem, que vem um estrangeiro aqui conhecer os trabalhos que nós realizamos aqui na região. Eu estou com 45 anos de idade, né? Tenho uma formação superior na área de processamento de dados, tenho uma consultoria de empresa na área de informática, fui tema de algumas reportagens aí, eu diria que acho que todas as TVs nacionais, inclusive internacionais, já fizeram alguns trabalhos e algumas reportagens com trabalhos que nós realizamos aqui na região. Tive a honra de poder representar cada um de vocês aí como condutor da tocha olímpica, não pelo fato de atleta, mas pelo fato de ser um trabalho social que tem tido assim, uma visibilidade muito grande, não só nas mídias locais, mas também internacionais. Tive a sugestão aí através do Bigode, nem queria concorrer a esse cargo, viu, Bigode? Te agradeço aí por ter me motivado a estar participando disso, que eu acho que você fazer trabalho social, você fazer com que as pessoas comecem a acreditar que sonhos são possíveis, não é o legado de um sonhador, é o comprometimento em poder levar esperança a todos aqueles itaquerenses que têm a sua necessidade, que sonham com uma Itaquera do povo para o povo, né? Com o itaquerense brigando, lutando, participando, desenvolvendo e lutando pelo desenvolvimento da região. Saber ouvir é muito mais importante do que falar. Eu costumo falar para as pessoas que fazem parte dos meus projetos, que se falar fosse mais importante do que ouvir, nós teríamos duas bocas e não duas orelhas. Então, o principal compromisso do próximo subprefeito, ele tem que saber ouvir as entidades, ele tem que saber conversar com as entidades, ele não pode ter medo de entrar dentro das comunidades, seja às 10 horas da manhã, às 5 horas da tarde ou às 4 horas da madrugada, e ver que lá tem os problemas, saneamento, enchente, muitas vezes favela queimando, como já tivemos a oportunidade de estar entrando, tentando de alguma forma ajudar ou acolher aquelas famílias. Pega os casos das enchentes que nós temos aqui na região. Eu, com 17 anos de idade, ali no Tomás Ferrara, cansei de entrar dentro das casas, inclusive na casa do Renato, que está aqui presente, e ajudar a subir os móveis lá. O meu filho hoje, com 20 anos de idade, continua fazendo o mesmo trabalho que eu fazia com 17. Ou seja, o que mudou nesse período todo? Muito pouco, né? Muito pouco foi feito pela região. Por quê? Porque não tivemos, de fato, alguém que conheça Itaquera, um filho de Itaquera comprometido com os problemas de Itaquera. Eu acho que, de todos os nomes que tem aqui, a gente conhece a história um pouquinho de cada um. Claro que é assim, um sonho, é uma utopia querer achar que isso é situação sine qua non. Ou seja, quem é morador de Itaquera vai ser o subprefeito. Independe disso, independe da nossa vontade. Mas essa força, esse compromisso, essa união que está mostrando as entidades aqui, é capaz de nos proporcionar uma esperança que não seja agora, mas que seja para o ano que vem, ou que seja para os próximos anos. Itaquera está mudando, Queria parabenizar o Bigode, o Miro, pelo desafio de, assim como eu, ter saído candidato, Peço desculpa a cada um de vocês, porque essa corrida que eu participei agora, em outubro, ela não dependia das minhas pernas como as demais que eu participo durante o ano. Ela, infelizmente, dependia de um poder que eu não tenho, que é a força das pernas.
né, fazer quase 5.500 votos aí a custo praticamente zero, mostra que o nosso trabalho, primeiro, ele é sério. Segundo, ele é respeitado. E terceiro, ele tem um compromisso com a região. Quase 3.000 votos na zona 248. É uma coisa que me deixou muito feliz, porque Itaquera só deu ao Frank Cauê a resposta que o Frank Cauê sempre deu a Itaquera. Todo lugar que eu fui, todas as matérias que eu participei, todos os compromissos que eu tive com o bairro, eu sempre quis colocar o nome do bairro em primeiro lugar e assim o fiz, né? Independente das coisas que muitas vezes acontecem. Agradeço a minha equipe, agradeço ao bairro, agradeço ao Dr. Roberto, agradeço as pessoas que estiveram comigo sonhando, né, e participando dessa coisa maluca que é uma eleição, que eu não imaginava que seria tão complicada como foi, né? Mas enfim, os desafios estão aí. Ser subprefeito ou prefeito regional de Itaquera é mais um desafio na vida desse sonhador. E o legado desse sonhador aqui não é acumular fortuna, não é acumular bens, não é ganhar dinheiro. É plantar no coração de cada ser humano, de cada itaquerense, a esperança de que podemos sim sonhar juntos, podemos sim fazer juntos, podemos sim nos ouvir e fazer ouvir-se, né? Esse é o principal compromisso meu com relação ao cargo de prefeito regional de Itaquera. Primeiramente, saber ouvir e não ter vergonha nem medo de encarar os desafios dessa trajetória. Obrigado aí. Só para um esclarecimento, a chamada está sendo por ordem alfabética, viu? Foi um critério